Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou analista tributária da Receita Federal, trabalho aqui na Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte e vim hoje falar um pouquinho sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Sejam bem-vindos. Agora as modalidades da PGFN com redução, elas são iguais às da Receita Federal, tá? Como que é? A entrada até 15 milhões no valor de 7,5%. E a partir de janeiro que muda a forma que o contribuinte vai liquidar. Mesmo jeito, se for liquidar todo o saldo remanescente em janeiro, ele vai ter redução de 90% nos juros, 50% nas multas e 25% nos encargos legais, inclusive honorários. Por que eu tô falando encargo legal agora e não falei quando eu estava falando das modalidades da Receita Federal? Porque encargo legal e honorário advocatício, eles só existem no âmbito da Procuradoria. Então, na Receita Federal, a gente não tem encargo, não tem honorários, por isso que a gente nem cita eles nas modalidades. Então, no âmbito da PGFN, a gente tem a redução também nos encargos legais. Segunda forma segunda modalidade com redução é igual receita. Entrada, 7,5%, paga em até 5 parcelas mensais sucessivas e o restante. Como é que ficam as reduções num parcelamento de 145 vezes? O contribuinte vai ter redução de 80% nos juros, 40% nas multas de mora e 25% nos encargos legais ou honorários. As multas que eu falei mora, mas de mora, ofício é isolado, tá? E a última modalidade é o parcelamento em 175 vezes. Da mesma forma, o valor da parcela mínima é uns 175 avos ou 1% da receita bruta do mês imediatamente anterior ao do pagamento, sempre o maior valor entre elas, ok? Com relação aos débitos acima de 15 milhões, mesma coisa, mesmas modalidades. A diferença é que a entrada passa a ser de 20%. Aí o contribuinte pergunta, e como é que é? Eu aplico a redução, depois eu pago a entrada? Não. Toda entrada, que é o pagamento de 7,5% ou de 20%, ele é pago sobre o montante integral do devedor, sem redução nenhuma. O que vai ter redução é o que sobrar, é o que faltar de pagamento após a entrada. Então, se você pagou 7,5%, você vai ter redução sobre 92,5% do seu saldo. Se você teve que pagar uma entrada de 20%, a redução vai ser aplicada sobre 80% do seu saldo devedor, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre a desistência de parcelamentos anteriores em curso. O contribuinte que adere ao PERT, ele é obrigado a desistir dos parcelamentos dele que estão em andamento? Não, de forma alguma. A desistência é opcional. Então, se o contribuinte tem algum parcelamento ativo e pretende incluí-lo no PERT, o que ele deve fazer? No âmbito da Receita Federal, tá? Essa desistência, ela é exclusivamente realizada através do ECAC, dentro do aplicativo do PERT. Quando o contribuinte entrar no aplicativo do PERT, ele vai ter lá na primeira linhazinha, desistência dos parcelamentos em curso, tá? Então, e a desistência, gente, quando ele clica lá, ele não desiste de tudo que existe não, tá? Ele tem que clicar em parcelamento por parcelamento, se ele tiver mais de um, ele tem que clicar, a desistência ela é pontual. Então, o contribuinte desiste daquele parcelamento, quer desistir do outro, desiste daquele outro parcelamento. A desistência é pontual, ela não abrange todos os parcelamentos que estão em aberto, não. É aquele contribuinte selecionado, tá? A gente está, gente, muito recente na sequência, o PERT ele veio na sequência de um outro parcelamento especial, que foi o PRT, né? Eles têm aí só um ezinho de diferença entre eles, o PERT ou o PRT. O PERT é Programa Especial de Regularização Tributária e o PRT é só Programa de Regularização Tributária. Por conta dessa sequência, dessa proximidade entre um e outro, o PRT guarda uma característica especial.
Para aqueles contribuintes que no âmbito da Receita Federal, gente, vejam bem, Receita Federal, para aqueles contribuintes que fizeram adesão ao PRT, eles poderão, durante ali durante a evolução ali na adesão dele no aplicativo, ele vai poder desistir do PRT, e essa desistência efetuada dentro do aplicativo do PERT, ela vai inclusive trazer os pagamentos que o contribuinte já fez no PRT, vai trazer para o PERT. Lembrando, gente, que o PRT, para quem aderiu ao PRT, ele contemplava débitos de origem de retenção. Então vamos ficar atentos, tanto para o caso do PRT como para qualquer outro parcelamento. Quando você pensar em desistir, esteja muito atento no que compõe aquele parcelamento que você está desistindo, porque pode ser que você desista de um parcelamento que tenha ali um tributo de origem de retenção que não vai poder ser migrado para o PERT, né? E depois que desiste, gente, sinto muito, não tem jeito de voltar atrás. Mesmo que seu PERT dê tudo errado para frente, se você desistir agora, mesmo que o PERT, que você não consolide ele, tá? As desistências, elas não são desfeitas, tá? Então estejam muito atentos quando forem realizar uma desistência de parcelamento, tá? No âmbito da PGFN, então já disse que na Receita Federal eles são exclusivamente pelo ECAC. No âmbito da PGFN vai na mesma linha, são feitos pelo ECAC, mas a PGFN tem uma exceção, que são os parcelamentos convencionais previdenciários inscritos em dívida ativa. Esses parcelamentos o contribuinte não vai conseguir fazer a desistência pelo ECAC. Ele tem que comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal e fazer o protocolo desse pedido de desistência. Então, os senhores fiquem atentos, não vamos deixar para a última hora, porque a gente tem, mas é 31 de agosto, eu ainda tenho um prazo e tal. Não conte com esse prazo, tá? Porque algumas providências vão ter que ser tomadas antes do prazo final da consolidação, essa é uma delas. Então, se o senhor contribuinte possui um parcelamento previdenciário no âmbito da PGFN, um parcelamento convencional, o que é um parcelamento convencional? É um parcelamento feito nos moldes da Lei 10.522, tá? Então, para esse parcelamento, a desistência dele, ela tem que ser presencial. Então, o contribuinte tem que vir, tem anexo, tem modelo e tal? Não tem. O senhor tem que trazer uma petição, solicitando essa desistência para inclusão no PERT, e essa desistência ela vai ter que ser operacionalizada, então ela pode demorar um pouquinho, tá? Para ela acontecer. Então pronto, então você vai fazer a adesão no PERT e tem um débito que está em parcelamento em curso. O que você tem que fazer? Desistir no ECAC, ou se for dessa exceção que eu tô dizendo, tem que protocolar o pedido de desistência. E aí, depois? Aí você tem que esperar essa desistência, tanto a do ECAC quanto a que for protocolada, ela ter efeito, tá? O débito tem que ficar devedor lá no seu relatório da situação fiscal, o débito tem que passar a ser devedor. Então, os senhores têm que acompanhar a situação do requerimento dessa desistência no ECAC da PGFN, e depois que essa desistência for processada, é que os senhores vão indicar os débitos para inclusão no PERT, prosseguindo com a adesão até o dia 31/8/2017. Então, primeiro, essa desistência tem que ser efetivada, o débito tem que ficar devedor, para o senhor conseguir voltar lá no ECAC e fazer a continuidade daquela adesão. Então, gente, estejam atentos. Se, por exemplo, você fizer a adesão e não perceber, e assim, porque durante a adesão, se o senhor tiver mais de um débito, o senhor pode selecionar vários lá, mas se aquele parcelamento, aquela desistência ainda não tiver sido operacionalizada, o senhor corre o risco de não selecionar. Aliás, se não tiver sido operacionalizado, ele nem vai aparecer para selecionar, para entrar no PERT. Aí o senhor finaliza a adesão no PERT e aquele débito ficou de fora. Ficou de fora, eu não vi. Pode voltar atrás também da desistência? Também não pode, né? Então vamos ficar atentos. E o que a desistência de parcelamento anterior acarreta? Nas duas casas, tá? Tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria. Então, a desistência ela tem que ser feita isoladamente a cada modalidade de parcelamento
da qual o sujeito passivo, o contribuinte, pretenda desistir, então um por um, tá? Ela vai abranger, essa desistência vai abranger obrigatoriamente todos os débitos consolidados na respectiva modalidade de parcelamento. Gente, isso é muito importante. O que isso quer dizer? Se o contribuinte aderiu, por exemplo, a 12996 e está pagando lá as parcelas e de repente ele fala assim, não, mas eu vou colocar tudo no PERT para eu pagar um parcelamento só e tal, para eu utilizar um prejuízo fiscal, fiquem atentos. Se os senhores desistirem lá de uma modalidade da 12996 e dentro daquela modalidade, se tiver dentro daquela modalidade um tributo passível de retenção, esse tributo, quando esse parcelamento for rescindido a pedido do contribuinte, que é a desistência, o que vai acontecer com esse débito? O parcelamento especial, a maior parte deles, tá? O da 12996 inclusive, quando ele é rescindido, o contribuinte perde todos os descontos que ele teve quando ele aderiu, inclusive sobre aquele saldo já pago. Então é como se o contribuinte nunca tivesse entrado. Ele vai soltar os débitos daquele parcelamento especial, vai desalocar os pagamentos, vai alocar de novo, sem as reduções que ele tinha. E aí esse débito, que era de retenção, ele volta a ficar grande e o contribuinte não vai incluir ele no PERT. Então estejam atentos. Novamente, eu vou falar isso muitas vezes porque a gente sabe, né, o que acontece, a gente vê os contribuintes retornando. Então estejam atentos nas suas desistências. Se não vai valer a pena, se dentro daquele parcelamento, principalmente se for um parcelamento especial, tiver uma retenção, ok? Porque o senhor vai desistir de um parcelamento que não vai poder ser abraçado integralmente pelo PERT, tá? Tem que, na verdade, valer ou não valer a pena, esse juízo de valor, ele é do contribuinte, mas os senhores têm que estar atentos, tá? E aí, a desistência, ela implica a imediata rescisão dos parcelamentos, tá? Dispensada qualquer outra formalidade. A Receita não vai te mandar uma carta dizendo esse parcelamento é rescindido, nem a Procuradoria, ok? E aquilo que eu já falei, mas nunca é demais repetir, que é, caso os pedidos de adesão ao PERT sejam cancelados ou não produzam efeitos, os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos. E também com relação à desistência dos parcelamentos especiais. A desistência de parcelamentos anteriores para fim de adesão ao PERT poderá implicar a perda de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos, conforme previsto em legislação específica de cada programa, tá? Vou falar agora um pouquinho da forma, como que vai ser feita essa adesão, tá? A forma, primeiro no âmbito da Receita Federal, como que é feita essa adesão? Exclusivamente no ECAC, não existe outro caminho, a forma de adesão é no ECAC, tá? Lembrando que deverão ser formalizadas adesões distintas entre débitos previdenciários e demais débitos, tá? E no caso de pessoa jurídica, o requerimento de adesão deverá ser formulado no estabelecimento matriz pelo responsável perante o CNPJ, tá? E qual que é o prazo? Na Receita Federal, essa adesão ao PERT já começou desde julho, tá? Começou no dia 3 de julho de 2017 e vai se encerrar no dia 31 de agosto de 2017. Depois que o contribuinte formalizar o requerimento de adesão, a Receita vai divulgar numa data futura quando que o contribuinte vai prestar informações necessárias à consolidação deste parcelamento, tá? Por enquanto a gente ainda não tem previsão. Até lá o contribuinte deve fazer o cálculo das parcelas corretamente e ir recolhendo elas mensalmente e em dia, ok? O requerimento de adesão, ele só vai produzir efeito depois de confirmado o pagamento da primeira parcela, ok? Não adianta ir lá no site fazer o requerimento se não fizer o pagamento. Essa adesão sem pagamento não tem validade. E também o pagamento sem adesão também não tem validade. Então o contribuinte tem que fazer duas coisas. Ele tem que aderir e ele tem que pagar, tá? E como é que vai ser a consolidação na Receita? A dívida vai ser consolidada, a data da consolidação vai ser a data do pagamento da primeira parcela, tá?
E lá no momento da consolidação vão ser aplicadas as reduções na modalidade que o contribuinte indicar. É lá na consolidação que o contribuinte vai ter oportunidade de indicar o prejuízo fiscal dele, se ele tiver aderido a uma modalidade que permita essa utilização, se for um débito de menos de 15 milhões, tá? Ele vai neste momento, tá? Lembrando, gente, que a consolidação ela é obrigatória. Até para aquele contribuinte, porque tem muito contribuinte que a gente está vendo que está assim, não, eu vou pagar à vista porque eu quero ficar livre, eu não quero mais me preocupar com o PERT. É só uma ilusão, porque o contribuinte que pagar à vista, ele vai pagar o à vista, ele vai pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a entrada. E depois em janeiro ele vai pagar o resto. Aí ele vai achar que ficou livre daquilo. Não está livre, ele continua obrigado a consolidar. Se não consolidar, gente, é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Se não consolidar, tá tudo perdido, o parcelamento vai ficar sem efeito, tá? Os pagamentos que o contribuinte fizer no âmbito do PERT, depois ele vai ter que pedir a restituição deles ou a compensação, eles não vão ser aproveitados de imediato no débito, porque não vai ter nem indicação de quais débitos são, se não houver consolidação no âmbito da Receita Federal, tá? E a consolidação, gente, claro, ela só vai ser permitida para aquele contribuinte que tiver pago todo o saldo que vai ser formado pelo pagamento da entrada, mais todas as parcelas que vierem depois da entrada, até o mês da consolidação, tá? Se o contribuinte, porventura, neste tempo, fez um recolhimento menor, ele vai ser cobrado desse saldo devedor no momento da consolidação. E só depois que ele pagar é que essa consolidação vai ser deferida, ok? Agora eu vou falar um pouquinho da forma de adesão na PGFN. Também, única e exclusivamente pelo ECAC da Procuradoria. Ele vai entrar lá, tem um aplicativo. Já vi contribuinte confundindo os ECAC, gente, não confundam, tá? O ECAC da Procuradoria é no site da Procuradoria, www.pgfn.fazenda.gov.br, tá? O ECAC da Receita Federal, ele é no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Não confundam os ECACs, porque tem contribuinte que está achando que consolidou na PGFN e consolidou foi lá na Receita. Então estejam atentos ao ECAC, tá? Então, na PGFN, os senhores vão no ECAC da PGFN, no site da PGFN, para fazer a adesão, tá? Ela pode ser feita tanto pelo CNPJ, que é o devedor principal, ou se aquela inscrição já elencou corresponsáveis para ela, né, que seriam os sócios, né, corresponsáveis por aquele débito, também pode ser feita no CPF do corresponsável, tá? E ela vai abranger a totalidade dos débitos selecionados pelo sujeito passivo no momento da consolidação. Também a mesma coisa, na PGFN deverão ser feitas adesões distintas para débitos previdenciários ou demais débitos, ok? E o prazo na PGFN? O prazo da PGFN ele é um pouquinho mais curto do que na Receita Federal. Na PGFN ele começou agora em agosto, também termina em agosto. Então o da Receita começou dia 3 de julho, o da PGFN começou dia 1º de agosto. E os dois se encerram dia 31 de agosto de 2017, tá? E aí, diferente da Receita, na PGFN, consolidação e adesão são feitas juntas. E o contribuinte vai selecionar as inscrições que ele pretende incluir no PERT, tá? Também o deferimento da opção do contribuinte na PGFN vai ficar vinculado ao pagamento da primeira parcela até o dia 31 de agosto de 2017, tá? Então, vamos frisando, né, que diferente da Receita Federal, na PGFN, adesão e consolidação são realizados no mesmo momento. Por isso que lá atrás, quando eu falei de desistência de parcelamento, eu disse que o contribuinte tinha que esperar o débito dele
que estava dentro de um parcelamento voltar a ficar devedor, porque o contribuinte vai ter que selecionar o débito no momento da consolidação, tá? Também, ainda no âmbito da PGFN, aquele contribuinte que até janeiro não tiver pago, não tiver feito o acerto de todas as 5 parcelas da entrada dele, ele vai ser excluído do programa, tá? Então isso nos indica, está na portaria da PGFN, então isso nos indica que provavelmente em janeiro vai ter uma apuração especial daqueles contribuintes que aderiram ao PERT. Essa apuração vai verificar se o pagamento da entrada, né, foi feito de forma correta, e aquele contribuinte que deixar de pagar alguma parcela da entrada, ele vai também perder o PERT, ok? No âmbito da PGFN. E aí, pessoal, quando o contribuinte adere ao PERT, ele assume algumas obrigações, tá? Então, a adesão ao PERT importa ou implica, né? Na IN fala, na IN tem a IN e a portaria, né? Uma fala importa, a outra fala implica. A primeira a gente sabe, né? Isso tem em todo parcelamento, que é confissão irrevogável, retratado dos débitos em nome do sujeito passivo, né? A aceitação plena e retratável pelo sujeito passivo de todas as condições estabelecidas na legislação aplicada, claro, também. O dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PERT, tá? E aí uma novidade, o contribuinte também ele assume o dever de pagar os débitos vencidos após 30 de abril de 2017, estando eles inscritos ou não em dívida ativa. Isso é diferente, né? Esse parcelamento especial trouxe essa característica. Mas, né? Por quê, né? Olha só o nome do programa, né? Um programa de regularização tributária. O que está acontecendo? Os senhores terão a oportunidade de regularizar o seu passivo. Mas da agora para frente, os senhores estão assumindo a obrigação de manter os seus tributos em dia, tá? Então, para aquele contribuinte que não manter os tributos a partir do PERT, né, são os tributos vencidos após 30 de abril de 2017, aquele contribuinte que não manter esses tributos futuros em dia, ele também vai ser excluído do PERT, tá? E aí, os débitos que vão compor o PERT, eles recebem o que eu estou chamando aqui de um carimbo, que é o seguinte, aquele débito que ele entrou no PERT, ele vai ter uma vedação, ele não vai poder entrar em outros parcelamentos especiais que porventura possam acontecer, tá? Aí eu já tive contribuinte que falou, mas você falou isso também do PRT, e o PRT, os débitos do PRT estão podendo migrar para o PERT. Olha, aconteceu isso mesmo, porque a legislação do PRT também fazia esse carimbo no débito, dizendo, olha, aquele débito que está no PRT também não poderia entrar em um outro parcelamento especial. Por que no PERT está podendo? Porque a lei, a MP, a medida provisória que criou o PERT, ela tem lá um artigozinho nela dizendo, olha, não se aplica neste parcelamento disposto no artigo tal, que era o que vedava lá do PRT. Então, é um risco que o contribuinte assume. Pode ser que o próximo parcelamento tenha abra essa mesma exceção? Pode, mas também não pode, né? Então, o débito está ganhando esse carimbo. A próxima lei pode tirar? Pode, mas por hora ele tem esse carimbo, ok? E uma novidade, gente, o contribuinte também deve manter em dia as obrigações dele com o fundo de garantia, tá? Fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS dele também tem que estar em dia, tá? Uma outra obrigação que o contribuinte aceita, ele expressamente, essa adesão, ela importa o expresso consentimento pelo sujeito passivo, pelo contribuinte, quanto à implementação, tanto pela Receita quanto pela PGFN, de endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário como prova de recebimento. O que quer dizer isso? Sendo o senhor optante ou não pelo DTE, o que é DTE?
Domicílio tributário eletrônico, aquele que a Receita, através do ECAC, te dá ciência de decisão, ciência de julgamento, mesmo que o senhor não seja optante pelo domicílio tributário eletrônico, quando o assunto se tratar de PERT, a única forma que Receita Federal e Procuradoria vão se comunicar com os senhores é através do ECAC, tá? Então estejam atentos ao ECAC. Não fiquem na expectativa que a Receita vai mandar uma carta em papel para o seu domicílio, tá? Isso não vai acontecer. Toda a comunicação é pelo ECAC, tá? A outra característica, ela é natural, né, que é a manutenção automática dos gravames decorrente de arrolamento de bem, medida cautelar fiscal e garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial que envolvam aqueles débitos. Então, vai ficar tudo mantido até que aqueles débitos, obviamente, sejam liquidados. E uma outra que é exclusiva da PGFN. A PGFN, na portaria dela, ela deu para o contribuinte a seguinte obrigação: o dever do sujeito passivo acessar periodicamente o ECAC da PGFN para acompanhamento da situação do parcelamento e emissão do DARF para pagamento do valor à vista das parcelas. Então, a PGFN deixou isso claro. Além de só se comunicar com os senhores quando o assunto for PERT através do ECAC, o senhor ainda tem a obrigação de entrar regularmente lá todos os meses e fazer a emissão do DARF, tá? Códigos para pagamento. No âmbito da Receita Federal, a gente tem 3 códigos de pagamento, 2 para GPS e 1 para DARF. Quais são? No caso de pessoa jurídica, débito previdenciário, é uma GPS código 4141. No caso de pessoa física, débito previdenciário, uma GPS no código 4142. Se for demais débitos, tanto faz se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, o código é sempre um DARF, no código 5190. Vou repetir. Débito previdenciário, pessoa jurídica, GPS, código 4141. Débito previdenciário, pessoa física, GPS, código 4142. Demais débitos, tanto faz se for pessoa física ou pessoa jurídica, é um DARF no código 5190. E no âmbito da PGFN, qual que é este código? Aí eu digo para os senhores, não interessa. Por que eu falo dessa forma? Porque a PGFN, ela só vai reconhecer como pagamento do PERT aquele DARF que foi emitido dentro do sistema do PERT. É um DARF específico, ele tem código de barras, tá? E a PGFN ainda colocou lá na portaria dela que o pagamento das prestações deverá ser efetuado exclusivamente mediante um DARF emitido pelo sistema de parcelamento através do ECAC da PGFN. Olha que interessante. De modo que eventual pagamento realizado de forma diversa será considerado sem efeito para qualquer fim. Ou seja, ela nem divulgou o código de receita que vai ser realizado, a forma que vai ser realizado esse pagamento dela. Por quê? Ela só vai reconhecer aquele que você tirar pelo aplicativo. Então, você não tem que saber o código. Você vai lá no aplicativo e tira o DARF que ele vai sair. Aí eu paguei a primeira parcela e eu já vi o DARF do mês anterior, eu vi lá qual que é o código e tal, e aí eu vou pagar a segunda parcela e não tive acesso ao computador e tal, vou no banco, vou fazer um DARF manual e vou pagar com aquele mesmo código. Vai dar certo? Não. E pior, conforme a portaria da Receita, esse pagamento que o senhor realizou por um DARF que não foi gerado pelo ECAC da PGFN, ele não tem efeito para nada, ok? É isso, gente. Falamos aqui sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Espero que os senhores tenham aproveitado a apresentação e vamos lá. Não vamos deixar para a última hora, vamos fazer adesão, pagar o DARF. Não vamos esperar que imprevistos aconteçam em cima do prazo, né? É isso aí. Espero que tenham aproveitado. Obrigada.